Olá, estudantes das primeiras séries do ensino médio. Nós vamos abordar alguns conceitos que são fundamentais na filosofia do filósofo estadunidense John Rawls. Vamos falar sobre democracia e justiça social e sobre justa democracia ou democracia justa. O que é justiça social? Segundo John Rawls, justiça social é o recurso que o Estado oferece para que a sociedade possa viver em igualdade. A justiça só é possível, a justiça social só é possível, segundo esse mesmo filósofo, se o Estado promover a equidade, ou seja, é a garantia em igualdade de direitos e oportunidades. Jamais haverá democracia e muito menos haverá justiça social sem a oferta da equidade. Em um ambiente, em um estado em que há muitos pobres, como poderá o Estado oferecer justiça social? Como ele poderá oferecer? Oferecendo recursos para que todos os pobres alcancem a possibilidade que os demais cidadãos do Estado já possuem. O Estado deve oferecer uma escola com qualidade, deve oferecer saúde com qualidade, deve oferecer espaços culturais para todos os que não tiveram oportunidade. A partir daí, a equidade está sendo colocada em ação, está a se tornar um meio real, quer dizer, um veículo real na sociedade. Se há equidade em um Estado, naturalmente esse Estado também já está a garantir o multiculturalismo. E o que é o multiculturalismo? Uma sociedade ela é composta por diversos grupos. Grupos étnicos. Na sociedade, por exemplo, há brancos e negros, há pessoas de povos distintos. É também formada por grupos culturais, grupos religiosos e grupos sociais. E um multiculturalismo, quando ele é adotado e protegido pelo Estado, isso significa que o Estado está dando oportunidade para que todos esses grupos, em igualdade de condições e de direito, se manifestem. Nós vivemos em um Estado, o Estado brasileiro, em que vê-se muitas religiões. E quando percebe-se diferentes religiões, religiões oriundas de diferentes povos, já está a se perceber uma sociedade plural, ou seja, multicultural. Quando o Estado vai ser equânime a essa sociedade? Quando permite que todos esses grupos distintos tenham a mesma possibilidade e qualidade de se manifestar, tenham as mesmas garantias para se manifestar. Se o multiculturalismo é essa diversidade de grupos, sejam eles étnicos, culturais, religiosos, sociais, a equidade é que garante que cada grupo e cada indivíduo pertencente a determinados grupos tenham a sua maneira de se expor e de ser garantida pelo Estado. E além disso, e o Estado tem que garantir para os grupos e para cada indivíduo pertencente a esses grupos as mesmas condições sociais que os demais. Isso é a equidade. Garantir as mesmas condições e as mesmas possibilidades. Garantir os mesmos direitos para que todos hajam em igualdade de condições. Só é possível um Estado democrático
se esse Estado promove a justiça social. E só é possível a justiça social, ou seja, a efetivação da justiça social, se o Estado assume como dever a equidade, a promoção da equidade. E só haverá a equidade se esse mesmo Estado garanta a liberdade de trânsito, a igualdade de possibilidades de todas as culturas e de todos os indivíduos pertencentes a essas culturas, a esses diferentes grupos étnicos, sociais e religiosos. E para o Estado ampliar a sua democracia, ele deve promover, estimular a cooperação social. Qual é o fim da cooperação social? A cooperação social tem como fim o bem comum. E o que é essa cooperação? Quando todos os grupos se unem politicamente para, juntamente com o Estado, propor políticas, meios que garantam o alcance do bem comum. E esses grupos que vivenciam a cooperação social devem ter como princípios norteadores a justiça, o consenso e a discussão pública. Devem interagir, isso é a discussão pública, mas devem interagir baseado na justiça, que é a busca pela igualdade de oportunidades. Devem interagir em suas discussões públicas buscando o consenso, que é pautado no respeito às diferenças, tomando-se por base a reciprocidade, a igualdade e a liberdade. Portanto, um Estado que promove essa democracia, que promove essa cooperação social, é um Estado que vai garantir a justiça social, que vai garantir, que já está a garantir a equidade. Nenhum Estado pode ser considerado democrático se não age dessa maneira, se não reconhece a pluralidade e se não tem como bandeira fundamental promover a equidade, ou seja, o direito de todos e a igualdade de oportunidades para todos, independente da característica que cada indivíduo, que cada cidadão possua. Saúde, grande abraço.